Bom dia, meus queridos alunos. Mais uma videoaula. Ainda não temos a possibilidade de retornar às nossas aulas presenciais, mas é possível continuarmos com o nosso conteúdo, e é o que nós vamos fazer hoje. Capítulo 15 de língua portuguesa. Na realidade, nós vamos revisar essa consolidação morfossintática dos termos da oração. Nós já falamos sobre todas elas, mas agora vamos relembrar, vamos fixar todas essas possibilidades. Bom, vamos revisar os termos que constituem uma oração. O substantivo e suas funções sintáticas. Coloquei aqui alguns exemplos para lembrarmos as funções possíveis desse substantivo. Então vamos lá, Ele caiu de cama repentinamente, predicativo. Ficava na cama até a hora do almoço, adjunto adverbial. É lógico que agora você precisa estar relembrando dessas funções. Predicativo, característica, adjunto adverbial, é aquela circunstância, tá certo? Então você tem que estar lembrando e associar essas situações. Ali, ele aprecia cama mais leve do que aquela. Bom, aqui eu tenho um objeto direto. Vamos lembrar que os objetos, eles vão completar o sentido de quem? Dos verbos, tá certo? Quando ele for direto, ele não terá uma preposição. Quando ele for indireto, ele virá acompanhado de preposição. Quem não gosta de uma cama quentinha? Complemento de um verbo. Verbo transitivo indireto pede o complemento, que é o objeto indireto, porque vem preposicionado. O uso da cama naquele hospital era diário. Agora eu tenho um complemento nominal. Os objetos completam o sentido dos verbos. E quem completa o sentido dos nomes? O complemento nominal. Tá certo? Roupa de cama deve ser bem passada. De cama ali agora o meu adjunto adnominal. Comprou-se uma cama redonda. Agora eu tenho o quê? O sujeito, o termo sobre o qual eu declaro alguma coisa dentro da oração. Ele só teve a ordem invertida ali. Normalmente, que não é sinônimo de sempre, esse sujeito vem no início da minha oração, mas ele pode aparecer no início, no meio ou no final, como o exemplo aí que você acabou de ver. Aquele móvel, uma cama antiga, era muito bonita. Agora eu tenho o meu aposto. Bom, pronomes e numerais substantivos. E aí coloquei ali alguns exemplos para vocês. Todos conhecem o caminho. Esse pronome ali exerce a função sintática de quê? Sujeito da minha oração. Gosto dos dois, objeto indireto. Veja os outros logo mais, objeto direto. Ela será útil aos dois primeiros, complemento nominal. Foi feito por todos, agente da passiva, tá certo? Você percebe que ele revisa todas essas funções sintáticas. A sintaxe dos pronomes pessoais. Enquanto os pronomes pessoais retos só podem desempenhar a função de sujeito, os oblíquos podem ser complementos verbais ou nominais e, excepcionalmente, sujeito ou adjunto adnominal. Coloquei aí os exemplos para que vocês possam ver. Ela já não gosta mais de mim. Ela, pronome, sujeito. De mim, objeto indireto. Você me escuta com atenção. Esse me aí é o meu objeto direto. Quero lhe dar um bom presente. Esse lhe, objeto indireto. Hoje me sinto alegre. Objeto direto, o me. Eu lhe tenho amor. Complemento nominal. Ouviram-lhe a voz chorosa. O lhe agora dentro dessa oração é o meu adjunto adnominal. Deixaram-me entrar. Sujeito, tá certo? E aí é lógico que você tem que lembrar desses conceitos. Os objetos completam o sentido dos verbos, com ou sem preposição. Complemento nominal é o termo que eu não posso retirar da oração. Já o adjunto, ele é um termo acessório, posso retirar da minha oração, tá certo? Então não esqueça que ao longo
desses exemplos, né? Conforme você vai vendo esses exemplos e esses conceitos, você precisa estar lembrando o que cada um deles indica, tá certo? Ó, o último ali que é o sujeito, é o termo da oração que você declara alguma coisa sobre ele. Adjetivo e a locução adjetiva. Somente podem ser adjunto adnominal ou predicativo, tá certo? Olha os exemplos. Ele chegou feliz e cansado. Predicativos. Não esqueça que eu posso ter duas possibilidades de predicativos. A palavra que você vai associar a predicativo é característica, tá certo? Então, eu posso ter um predicativo que seja do sujeito ou um predicativo que seja do objeto. Sujeito é o termo que você vai declarar alguma coisa e os objetos, diretos ou indiretos, são os complementos dos nossos verbos, tá certo? Ali, feliz e cansado, predicativos. O homem feliz não se preocupa com os outros, adjunto adnominal, termo acessório da minha oração, tá certo? Lembre-se que se você retirá-lo da oração, não vai comprometer o sentido geral dela. Isso já não acontece com o complemento nominal. Outra característica para você lembrar, o adjunto adnominal ele pode ou não vir acompanhado de preposição, já o complemento sempre preposicionado. Olha lá o próximo exemplo. O homem feliz não queria saber dos outros, predicativo. A escada era de metal, predicativo. A mulher sem caráter não veio mais aqui, adjunto adnominal. O pronome adjetivo ou o numeral adjetivo só podem funcionar como adjuntos adnominais. Então perceba, todas as vezes que você tiver um pronome adjetivo, não esqueça que esse pronome adjetivo é aquele que vai acompanhar o substantivo, tá certo? Ou o numeral adjetivo, eles só podem ter essa função. Qual? Adjunto adnominal. E ali coloquei o exemplo, um trechinho ali, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Olha lá, ó, minha, acompanha terra, tá certo? Então, você tem ali um pronome adjetivo. Depois você tem primeira, alguma, meu, seus, duas, e aí você percebe a função sintática ali dentro dos exemplos que foram colocados. Advérbio e locução adverbial serão sempre adjuntos adverbiais, tá certo? Então, todas as vezes que você tiver um advérbio ou uma locução adverbial, eles só poderão exercer a função de adjuntos adverbiais. Não esqueça que o advérbio é formado por uma única palavra e a locução adverbial é formada pela expressão. Tudo que for locução é uma expressão. Então, vamos lá, ó, olha ali. Ontem você estava muito alegre. Estavam tão felizes que caminhavam aos saltos pela rua. Atenção! Conjunções e preposições funcionam nas orações como elementos de ligação. Não se enquadram na nomenclatura dos chamados termos da oração. Já as interjeições são elementos extralógicos, sem função sintática. Bom, o objetivo, gente, até aqui foi relembrar, fixar essas funções sintáticas com vocês. Se você tiver dúvida em algumas dessas funções sintáticas, nós já falamos sobre todas elas, ok? Então você anote aí a sua dúvida, volte no seu conteúdo. Se não for suficiente só ler essas definições para você lembrar, anote qual é a sua dúvida para que a gente possa conversar na nossa videoconferência e para que você não fique com dúvidas, porque essas funções sintáticas são de extrema importância. Bom, você agora vai fazer todos os exercícios do capítulo 15. E como eu já disse, teve dúvida? Vai me chamar, tá certo? Então você tem aí o WhatsApp, a videoconferência, a plataforma para que você possa tirar as suas dúvidas. O que não pode acontecer é que você continue com essas dúvidas aí e isso acabe atrapalhando a resolução dos exercícios, tudo bem? Bom, sigam em casa cuidando da saúde e estudando. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.